eu, Josiane Mota, estou aqui comandando esse momento com essas mulheres incríveis. Hoje nós estamos 3 mulheres conosco aqui. Também estamos ao vivo no YouTube e na Rádio TV Paraná. Estamos aqui com Ilde Amorim. Bom dia, Ilde. Olá, bom dia a todos, para quem nos ouvem. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês, viu? Obrigada, Ilde. Aldirene, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Josi. Obrigada por estar aqui nesse momento, nessa mesa tão poderosa, que já vieram 200 mulheres, então é uma honra nossa. Obrigada. E bom dia, Aline Mazzanti, nossa fotógrafa. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Josi. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Está sendo incrível estar com vocês. Estamos aqui para compartilhar a nossa jornada aqui com essa mulherada que está escutando a gente. É isso aí. Eu gosto sempre de trazer para as nossas mulheres que estão nos conectadas com a gente um pouquinho de cada mulher aqui, porque somos mulheres reais, e falar assim um pouquinho da sua trajetória de vida. Então, para a gente começar logo o nosso bate-papo, e eu queria muito que vocês falassem um pouquinho de vocês, quem são essas mulheres incríveis que estão aqui hoje comigo, começando pela Ilde Amorim, que ela é neurocientista, especialista em mentalidade de avanço e sucesso. Uau! Não se assusta, o nome fala muito, mas é algo simples, viu? Ilde, eu queria que você falasse um pouquinho da quem minha é Ilde, a sua trajetória, Tá bom. tudo quando começou, assim, faça um resumo aí para nós. Então, para não me estender muito. A vida, ela mostra para a gente que nós temos vários caminhos, né? Sim. E eu venho de uma carreira que ela é jurídica, por incrível que pareça. Então, eu me formei em Direito e não me atraiu muito atuar com o direito, mas sim ir para a área acadêmica. Então, durante quase 10 anos, eu dei aula no ensino superior de Direito de Família e Direito da Criança e do Adolescente. Só que depois que eu tive filho, em 2012, tudo mudou. Porque eu tive um colapso, mas colapso físico e emocional. Eu tive tromboembolismo pulmonar, que levou, então, a depressão profunda, crise de identidade, e eu não sabia o que eu estava fazendo nessa vida. Então, pensa, mesmo medicada, eu não via saída. E é aquele tal negócio, né? Você está no fundo do poço, você não tem energia, e você sabe que não é o mundo exterior que vai trazer você de volta. Você tem que olhar para dentro. Então, essas crises, né? Foi, assim, um período terrível em que eu me arrastei, mas que fez com que eu me aproximasse exatamente dessa área, da máquina potente que a gente tem, que é o nosso cérebro. Então, o que aconteceu? Através de psicoterapia, que eu tinha que ler livros e tal, eu comecei a ver que existia um mundo ali dentro de possibilidades e era eu que não estava enxergando. Correto. E eu descortinei o ser humano para mostrar que ele não está só inserido no mundo normativo como o do direito. Né? O direito, o ordenamento jurídico, ele é muito frio, ele é objetivo. Por mais que hoje esteja, sim, entrando dentro do direito, uma área mais humanizada, por exemplo, constelações sistêmicas que têm se levado para o direito de família, ele ainda continua muito regrado, né? Claro, a gente precisa de regras, mas, enfim, eu vi um ser humano atrás das leis. E eu vi que, na verdade, todo comportamento ele tem uma intenção positiva. Então, o que estava acontecendo comigo eram crises de problemas existenciais que eu trazia, que eu não olhava, feridas, e que estavam vindo à tona. Era a crise que estava chegando. E, enfim, depois de muito estudo, depois de muita dedicação, terapia, eu me apaixonei por essa área. E eu fui fazer, então, neurociência. E eu fiz neurociência, psicologia positiva e mindfulness. E de lá para cá não parei mais, eu me tornei assim, uma entusiasta da mente humana. E hoje, o que eu trabalho? Qual é o meu papel? Isso virou a minha missão. Eu deixei completamente o direito para atuar nessa área de desenvolvimento humano, mostrar que
Crises existem problemas, desafios para todos, em menor ou maior intensidade. Mas que você tem todos os recursos internos para poder transformar tudo isso, toda essa dor, toda essa dificuldade, em oportunidade. Porque, por mais que você olhe pessoas grandes, que cresceram, evoluíram, elas tiveram essas dificuldades também. Todos. Não tem como ter um caminho só de sucesso, de avanço, lindo, maravilhoso. Não existe isso. Então, você pega histórias de Zé Bündchen, de Cafu, de pessoas grandes. Todos eles passaram, sim, por dificuldades. E que bom que eu descobri que isso faz parte da vida e que a gente pode, sim, reprogramar a mente para alcançar o que você quiser. Você pode ter a mente como aliada ou mente como inimiga. Você pode ter a mente para ser protagonista ou vítima da própria história. E é por isso que eu estou aqui hoje para compartilhar e dizer que todos que estão nos ouvindo, se você tem dificuldade, você tem desafios, faz parte. O problema é que faz você crescer. É o problema que tira você da zona de conforto e faz você evoluir. Então, olhe isso como uma oportunidade. Todos que você conhece, tenha certeza que também têm suas dificuldades. E eu sou a maior prova disso. Me arrastei durante muito tempo e agora eu trabalho exatamente com essa parte, assim, ó, de você ressignificar as dificuldades, as dores, você colocar luz para ter atividade, para você ter movimento e para você alcançar os objetivos que você deseja. Porque se você olha para um sonho e você vê como impossível, é a sua mente que está bloqueando. É a sua mente que está colocando ali limites internos, como se você tivesse nascido para ser pequeno, sendo que você tem uma máquina potente, que é o seu cérebro, que pode te levar aonde você quiser. Nossa. Uau! Entendeu, Jô? A nossa tríade aqui. Não, vocês vão escutar as outras meninas. Que Aqui. palestra que nós Que tivemos palestra. aqui segunda-feira. Aí ainda estamos no começo do mês ainda, e que coisa boa. E é sempre o que eu falo, mulheres. Eu sempre digo assim, precisamos cada vez mais levar informações e levar, principalmente, falar com mulheres reais. Porque hoje a gente também vive essa questão do imediatismo, de querer tudo muito rápido. Da perfeição. Da perfeição. E aí a gente acaba atropelando. E o que esta mulher incrível, maravilhosa falou aqui é algo assim realmente que, para as nossas mulheres que querem fazer uma mudança, veja só, ou você ia ou você ficava. Exato. E assim, a questão de você ter flexibilidade. Você fez a sua decisão. Exato. Assim, ó, e ter a flexibilidade de aceitar o novo. Exatamente. Porque muitos acham, não, já estou muito velha, eu já não tenho mais condições. Não existe. E assim, ó, você não joga fora o que você aprendeu, o que você tem lá atrás. Você não começa nunca do zero. Exato. Né? Então, assim, ó, essa flexibilidade cognitiva de você aceitar e dizer assim, agora eu vou com tudo. Porque o nosso cérebro, ele acaba sempre se assustando com o que é novo, com a mudança. Você quer sempre o que é confortável e seguro. Exato. Mas a gente tem que saber que o nosso cérebro, ele tem uma potência imensa. Ele até, às vezes, te sabota, assim, dizendo assim, você tem certeza? É esse o caminho? Mas quando você diz, é isso, decide, ele diz, então, tá bom, eu vou contigo, eu banco. E depois que você rompe esse início, ele se torna o seu aliado. O teu cérebro, ele diz, agora eu vou junto. Está sendo muito legal esse movimento. Nossa, é mais fácil do que eu imaginava. Sim. Né? Compra a ideia. É exatamente isso. E, junto, né, com essa mulher incrível, nós temos outra mulher maravilhosa, Aldirene. Você também é gigante. Vi você palestrando ali junto com a Cláudia, e que trajetória de vida, hein, mulher? Uau! Parabéns, porque você... Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E verdade, nós nos conhecemos no evento da Cláudia. Sim. Tive a honra também de palestrar no evento dela. E foi praticamente ali minha primeira palestra. Foi, né? E para um público de 200 pessoas. 200 mulheres. 200 mulheres. Foi incrível. Foi um sábado e domingo ali de muita entrega, né? Muita entrega, muita entrega. E aí a Cláudia surgiu e, assim, eu agradeci ela no momento, porque foi uma grande honra. E, assim, ter a oportunidade já nas primeiras palestras, um palco gigante, igual o dela, para 200 mulheres, foi
foi um grande privilégio assim, para Sim, começar. E foi muito bom, foi uma vivência, uma experiência maravilhosa. Depois as mulheres vinham conversar comigo, até pedir para tirar fotos. Então foi sensacional. Você sentir que eu consegui entregar algo de valor, algo de especial, que realmente tocaram, né, cada uma delas. Isso é muito grandioso. Muito grandioso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você também ali, né? Fizesse aqui para nós, falasse para nossas mulheres a sua trajetória aí, um resumo dela, que é linda a sua história, né? E você que é uma gestora do comércio, né? E palestrante também. Sim. Então, que bom tê-la aqui conosco no nosso estúdio. Obrigada. Então, eu sou Aldirene Narcisa, nasci em Jacobina do Piauí, uma pequena cidade no sertão nordestino. E ainda no ensino fundamental, ainda criança, precisei negociar com meu pai para estudar. E pela manhã ia para a escola, à tarde ajudava meus pais na roça, colhendo algodão, feijão ou carpindo. Mas eu sempre digo que foi nesse cenário que aprendi a valorizar todas as oportunidades, todas. E recalcular a rota sempre que necessário. E também percebi desde muito cedo que a vida exigiria muita persistência para transformar os nãos, os desafios, os obstáculos em oportunidades. Então, desde criança, é isso que eu tenho feito, isso que eu venho fazendo. Então, todos esses nãos, tanto que a minha palestra, que você viu, é transformar os nãos em sims, transformar os nãos em oportunidades. E eu trago meu storytelling, que é um início, né, sempre foi, desde o início que eu falei aqui agora, mas toda a minha trajetória de vários nãos, de vários obstáculos, de vários desafios, e sempre tive essa mentalidade de transformar em oportunidades. E, né, com 23 anos, vim morar aqui em Curitiba para estudar. Né, comecei trabalhando como babá, depois fui trabalhar como doméstica, e depois já numa empresa de grande porte também, recebi alguns nãos. E trago também na minha palestra que foi, na verdade, um não sobre a minha comunicação que decidi ser palestrante. Então, um pouquinho, só para vocês entenderem Por favor. Eu trago na palestra e do que eu trago na minha história, de todos os nãos, e que é possível, sim, você transformar em oportunidades. E você, igual a Hilde também falou muito bem, que esses nãos, esses momentos difíceis são oportunidades. São oportunidades que você tem para você crescer, para você desenvolver, para você se diferenciar, para você se reinventar. Então, aproveitem cada desafio, cada obstáculo na sua vida que você esteja passando no momento e enxergue dessa forma. Transforme em grandes degraus, porque é isso que eu tenho feito, isso que eu fiz, e na minha vida profissional também. Então, sempre foi de grandes desafios, mas nunca permiti parar, nunca me permiti. Claro que tem momentos, como você bem falou, nós somos mulheres reais. Sim. Tem momentos que a gente para pensar, para refletir, mas, assim, são momentos dedicados, momentos que você tem que parar, ali também, de certa forma, rápida, né, para poder olhar para dentro, para poder se olhar, se ver, porque a gente precisa também desse momento. A gente não pode também só simplesmente ir pela vida acelerada. Tem que pausar também, momentos que a vida pede isso. E a gente precisa escutar, a gente recalcular precisa rotas, respeitar. né? Exato. E aí pensa, estude, veja qual que é o melhor caminho, mas siga em frente, se permita se reinventar, se permita se diferenciar, se permita ser melhor a cada dia, mesmo que seja um pouquinho, mas siga em frente. Esse é um recado que eu deixo. Também já aproveito para fazer um convite. Eu sei que a gente vai falar mais para frente. Tem mais coisas pela frente ainda. Eu acho que o convite pode ser mais para frente. Espera o convite. A gente ainda vai falar muitas coisas aqui, muitos assuntos ainda, porque você trouxe a sua trajetória, mas aí você tem que falar aqui a questão das palestras, como que, né, hoje está, mas aí a gente vai falando e trazer realmente essa conexão, esse olhar para as nossas mulheres, porque hoje nós temos muitas mulheres que precisam, e vocês, meninas, mulheres, vocês não sabem, assim, o quanto é importante, muitas vezes,
uma fala sua, como você trouxe agora, o não. E nós temos muitas mulheres que muitas vezes estão ali só achando que tudo para elas é o não. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não dou conta, não gosto do meu corpo, não gosto da minha voz, o meu lado do rosto não me favorece. Então, é muito não. Nosso mundo, mulher, a gente só tem o não. Se você for exatamente. analisar, São mais não do quando que você sim. quando você acaba engravidando e você chega para a empresa e você fala que você está grávida, você já começa a levar não. Exato. Já começam a mudar você de lugar, já tiram você daquele âmbito de trabalho, já te colocam em outro. E ali já começam os nãos. E outra coisa que eu acho que atrapalha muito para a mulher é uma autocobrança exagerada. Buscando Muito. o perfeccionismo. E principalmente hoje, né? Hoje, no mundo que nós vivemos, meu Deus do céu. E assim, ó, uma as mulheres, via de regra, elas querem estar pronta para qualquer coisa. Eu quero ter o corpo bom para usar aquela roupa. Eu quero ter uma Exato. comunicação melhor para começar a falar. Eu quero me sentir segura para ir para as redes sociais. Não. Não é exatamente o contrário. É o movimento, é você colocar em ação que vai fazer as coisas acontecerem e ter o Exatamente resultado que você deseja. É Não isso. é? Então, assim, ó, a autoconfiança, isso tudo vem com o movimento. Não queira já se lançar pronto, porque isso é a maior sabotagem que você pode fazer consigo. É isso. Né? Sim. Então, eu digo que é uma armadilha mental. Sim. Então, quando você percebe que você está indo por esse caminho, não, eu ainda não estou no momento certo, eu ainda não posso usar aquela roupa, você tem que usar para dizer assim, ó, eu ainda vou usar num outro momento melhor. Isso. E assim você vai fazendo um movimento, isso vai te encorajando, porque senão esse dia não acontece. E a gente tem que saber que dia que eu vou ter amanhã. Eu vou estar aqui. A gente tem a impressão que vai viver durante muito tempo, que a gente tem muita vida pela frente. Mas quem te dá essa segurança? Exatamente. A isso. vida é finita, então isso. viva. E outra coisa que eu considero muito importante como frase é assim, ó, você tem que ser hoje o que você quer ser amanhã. É isso. Porque daí você se permite já hoje e sente como é gostoso e até te incentiva a seguir e buscar esse objetivo. Sim. Né? Sim, sim. E já começa a ser o que você busca. Exato. Né? Exato. Isso Exato. já Exato. começa a mudança. E temos aqui também outra mulher maravilhosa, uma mulher menina aqui, né? É uma mulher menina que estamos aqui, gente, que é a Aline Mazzanti. Exatamente. Ela é fotógrafa, gente, especialista em posicionamento na narrativa visual, que hoje também é muito importante para muitas mulheres. Esse trabalho que vocês estão fazendo hoje como fotógrafo, eu tenho acompanhado muito e trago também muitas mulheres assim, realmente, para a mulher que está querendo empreender, a empreendedora é muito importante, né, Aline? Com certeza. Muito bom dia novamente a Isto, todos. não, e né? se apresente, Meu fale um nome é pouquinho sobre a sua Aline, trajetória. Eu sou da Mazzanti Fotografia, trabalho com fotografia há 8 anos, mas como hobby, aí, contextualizando um pouquinho, há mais de 15 anos eu fotografo. Então, isso que vocês estavam falando sobre a importância de você se enxergar lá já, é muito do que eu trago no meu trabalho. Já fotografei de tudo que vocês possam imaginar, mas a parte de fotografar empreendedoras, principalmente, e essa parte de um posicionamento de imagem, foi o que sempre me cativou, por ser a primeira empreendedora da minha família, aquela que rompeu a bolha saindo da CLT. Muitos eu me não que recebeu, Exatamente. né? Vai sair da segurança. Exatamente isso. Da própria família, né? A gente vê muito isso. Exatamente. E, na verdade, eu sou arquiteta de formação, trabalhei um tempo na área, até que, de repente, eu hoje em dia identifico como quase um burnout, ali por falta de maturidade, falta de preparo psicológico para lidar com a posição que eu estava. Eu falei, não, gente, eu vou sair disso e decidi transformar o meu hobby em profissão, que era a fotografia. E aí, a gente pensa que fotografia é o quê? Eu vou pegar uma câmera e vou sair e vou fotografar. Isso. Só que não, a gente precisa lidar com o cliente, a gente precisa administrar a nossa empresa, a gente precisa saber calcular, saber parte financeira, saber essa parte do empreendedorismo mesmo, né? E aí eu me identifiquei muito com as mulheres nesse meio do caminho, porque a gente está lidando com o marido, com casa, com o seu próprio negócio, Sim. com tudo ao mesmo tempo.
e você não sabe exatamente o que você tem que fazer, como equilibrar esses abençoados desses pratinhos, né? E aí, nesse meio do caminho, a gente está aí há 8 anos registrando muitas mulheres. Já fotografei mais de 700 mulheres. E uma das dores que eu mais vejo é justamente essa, de esperar estar pronto, esperar estar o corpo perfeito, esperar estar com tudo certo. Eu falo, você está esperando o quê? O quê? Porque se você não identifica que você fazer isso agora já é um passo para o teu objetivo, a gente tem que trazer essa clareza. E muito do que a Áudio falou dessa cobrança da perfeição, hoje em dia, aí, com Instagram, filtros, enfim, aplicativos de IA que mudam, as pessoas elas estão com uma dificuldade muito grande, principalmente as mulheres, de se enxergarem como são. Sim. E é por isso que eu desenvolvi a narrativa visual, que é eu identifico quem é você, qual é a sua história. E aí, sim, a gente conecta com quem você quer se conectar, qual é o seu objetivo no negócio. Mas a gente tem que saber quem você é. E aí, a gente traz esse elemento nas captações das fotos, na produção, para que a mulher ela se enxergue como ela a grande potência, porque, afinal de contas, tudo depende dela. Tudo depende dela. E como vocês três aí, deu muito certo, né, gente? Muito certo. Aqui os Nós corpos falamos- aqui, A gente corpos brinca- e cabeça aqui. Nós falamos que somos a Sim. tríade aqui. Somos É. uma A tríade. mentalidade, a Mentalidade, narrativa a- visual e a venda. Sim, Porque, olha só, muito, tudo, muito. tudo começa pela mente, Sim. certo? Você se enxergando e tendo um posicionamento. Exato. E tudo é vendas na vida, de Exato. ideias e produtos e serviço. Sim. Então, sim. é uma gama que envolve as três Muito. frentes, né? Para que a pessoa perceba o seu poder, possa vender, crescer, avançar e evoluir. É exatamente isso. E o quanto é importante, meninas, a gente pode conversar Tranquilo. assim juntas, tá? Sim. Veio um assunto aqui, Sim, pode já vamos, já vamos. vai, né? Porque aqui realmente o que eu trago não é uma entrevista, assim, um Com bate-papo, certeza. para que a gente possa cada vez mais levar essa, porque quando a gente conversa, a gente consegue, as mulheres começam a ficar mais antenadas do que Com se fosse só certeza. uma troca, né, de informação. Sim. Aqui a gente quer levar para elas o que é a leveza do entendimento. Isso. Principalmente começando aí segunda-feira. E também é algo que eu trago muito aqui. Não é uma bandeira, mas sim uma conscientização que a gente está no Agosto Lilás, então temos que dar muitas aí apoio, muitas vozes para muitas mulheres que passam, né, e estão passando hoje ainda, enquanto nós estamos conversando, tem uma mulher que está passando por uma dificuldade, uma situação grave, então muitas vezes elas estão ali, abrem no Instagram ou estão escutando nós na rádio, no YouTube, e aí elas veem, puxa vida, tem tantas mulheres lá como você, Aldi, que eu, assim, sou Aldirene, eu sou sua fã Obrigada. pela força que você teve de uma mulher nordestina atravessar o que atravessou, vir parar Verdade. aqui em Curitiba Incrível. com o pé na porta, ter um sorriso lindo e falar assim, o não vai me travar. É. Não é um não que vai dizer que eu não posso. É E o que eu acho, inspiradora, né? e o que eu acho Ela é inspiradora. interessante Não, é que muito, a maioria muito. das pessoas, quando recebe esse não, por exemplo, a questão da comunicação, quando ela fala que alguém disse para ela que ela não tinha uma boa comunicação, a maioria das pessoas se fecha, realmente Sim. se identifica com esse estímulo Assume negativo. como verdade. Assume, exato, assume como verdade. Eu realmente sou assim, vou ser assim e vou morrer assim. É a síndrome da Gabriela. Exato, a gente fala muito sobre essa síndrome E aqui. olha como no caso da Aldirene, como isso veio como um desafio. Ah, é? Eu tenho uma comunicação ruim? Pois agora, agora eu vou ter uma comunicação muito boa. E olha como é possível transformar. Olha como ela fala bem. Palestrante. Então, veja, você pode ser quem você quiser. Você pode sim ter a atitude de dizer, agora eu vou me desenvolver, porque nós aprendemos ou por repetição ou por associação. Então, se você repetir bastante para se desenvolver, criar habilidade, você vai chegar onde quiser. Que é o treino, né? Então, eu acredito muito nisso. Treine, 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 que aí sim, faça, entre em movimento, que aí a perfeição acontece. Mas a perfeição acontece dessa forma. Não é que você nasce pronto. Nem todo mundo tem esse dom, né, de nascer praticamente pronto. Então, são coisas que você vai desenvolvendo, você vai aprendendo, mas tem que treinar, tem que se dar, tem que se doar. E, na para o que verdade, as você- pessoas elas têm habilidades natas, né? Então, Concordo. assim, tem
Pessoas que nascem com a habilidade de se comunicar muito facilmente. Sim. Realmente. Mas isso não quer dizer que eu não possa desenvolver essa habilidade. Perfeito. Né? Então, tem as pessoas talentosas por si só e tem as pessoas esforçadas. Então, se você pega o seu talento, que todo mundo tem um talento, Todo e mundo você tem. coloca esforço nele, meu Deus, não tem nada que possa não te tem parar. Quem segure. Tem essa parte e também tem o outro lado que eu vejo que se você quiser, mesmo que você não tenha tanto talento, você desenvolve. Exatamente. Você desenvolve. Porque também tem várias histórias de pessoas que não nasceram com todo o talento. E com a prática, com o desenvolvimento, Isso. alcançaram. Elas foram... Não é? E O jogador mesmo, Ronaldinho, é um exemplo, um grande exemplo. E ele deixa isso muito claro na história dele. De que é treino, é prática. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele, isso né, mesmo. É uma Isso potência mesmo. fora. Não, Uma eu potência. sempre É dou um exemplo. grande exemplo. Muito, É um muito, grande muito, exemplo. muito, E muito. eu até me inspiro, assim, né? Pessoas iguais a ele. Porque Sim. é de fato. Por mais que alguém te fale, assim, que você não pode, que você não consegue, que você talvez não tenha ainda habilidade. Que é isso que eu penso. Sempre pensei, eu não tenho ainda, mas eu posso desenvolver. E o não sobre a minha comunicação, eu também levei e levo sempre esses nãos como assim, é algo que ainda lhe falta. É isso. Falta Então, procure. se dedicar para desenvolver. Tem uma frase que se fala assim, olha, bom você se torna. Mas, mais do que isso, treine até Treine. dizer que você tem Tem talento. É. Então, Isso veja, mesmo. tudo é treino. Você pega a história de Gisele Bündchen, foi dito que ela não tinha o menor perfil para ser modelo. Ela era muito alta, desengonçada, nariz muito grande, não falava inglês. Ela bateu em várias portas e foi negada. Agora, imagina se ela tivesse aceito todas as portas fechadas, esses nãos. Ela não teria chegado onde chegou. Ela acreditou nela. Quando você cria essa mentalidade de que você tem capacidade Sim. de se desenvolver, você realmente sente lá dentro É que isto. pode chegar, não tem ninguém que te impede, Que a te não ser impeça. você próprio. Eu tive numa palestra incrível da Giovanna Antonelli. E Giovanna também já fui. Antonelli, hoje ela é uma mulher da força do empreendedorismo muito grande, porque ela tem hoje uma rede de uma De empresa, negócios. né? De negócios. É. E a história dela foi também, para ela conseguir o papel na Globo, ela também patinou muito. Exatamente. Então, a É, gente eu tive vê numa palestra dela ao diversos vivo. nãos até ela conseguir realmente. E ela disse foi. o seguinte: esse papel dela lá da Capitu na novela, ela não foi escolhida como atriz. Não. Só que a que tinha sido escolhida não pôde por algum problema. Isto. E ela que não tinha o perfil para pra interpretar aquele papel, exatamente. ela disse: pois agora eu vou mostrar. E ela eu ligava tenho e vou todos muito os além. dias para a Rede Globo, Isso. pedindo para fazer um teste. E ela, quando foi chamada, ela disse: eu vou agarrar com unhas e dentes e eu vou ser muito melhor do que qualquer expectativa que tenham sobre mim. E foi ali que ela E começou. foi ali. Gente, a gente já chegou aí a 11 horas, até passamos um pouquinho. A gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos aí para o segundo bloco. Isso, tem mais conversa. Especialista em mentalidade de avanço e sucesso. Essa mulher, gente, é sensacional, incrível. Sigam ela lá depois, hein? E também, né, a nossa Aldirene Narcisa, gestora comercial, palestrante de vendas, também outra gigante. Aqui eu só estou com um time de mulheres aqui muito grandes, hein, gigantes. E a Aline Mazante, fotógrafa também aí, e com a especialização em posicionamento, que é muito importante hoje, né? Sim, Como com a gente estava certeza. falando aqui, terminamos aqui o primeiro bloco falando sobre mulheres que precisam, sim, se posicionar. E até falamos aqui, terminamos aqui falando de grandes mulheres, né? Como a Giovanna Antonelli, que veio com... A história dela é muito incrível. Eu também tive numa palestra dela, e quando ela começou contando, eu falei, nossa... Porque eu tinha uma colega que dizia assim, gente... a única coisa que nasce grande é filhote de baleia. Interessante, não tinha ouvido ainda. Acho que faz um sentido aí, não é verdade? Na verdade, as pessoas, a gente hoje em dia com esse advento da internet, dessa popularização toda, a gente tem a tendência de comparar os nossos bastidores com o palco dos outros, né? Exato. Então a gente está sempre vendo, nossa, olha fulano, é tão grande e tudo. Só que você não está vendo os bastidores ali por trás, que ele está trabalhando, ó,
É. direto. E como se fala, né? construindo isso. Tem uma frase que diz assim, ó. Eu esqueci quem é que fala, mas diz que é 5% respiração, 95% transpiração. Ou seja, é você buscar, é você fazer, é você realmente se dedicar. No que você coloca foco, no que você coloca energia, é ali que vem o resultado. Exatamente. E a maioria fica, às vezes, reclamando, se vitimizando, porque eu não tenho condições, é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu nasci desse jeito. Meu Deus, mas a maioria das pessoas, como eu coloquei, que crescem, elas vão e dizem assim, se tem o problema, eu vou resolver. Eu sempre dou o exemplo do velho da Havan, o Luciano Hang, que ele fala assim, ó, sabe por que eu cresci na vida? Né? É uma curiosidade. Ele era um tecelão em Brusque, Santa Catarina, e ele conseguiu sair de um CLT para hoje ser o gigante que é, com quase 200 lojas pelo Brasil inteiro. E ele diz, o meu diferencial é que, quando tinha dificuldade, quando eu tinha problema, quando tinha os nãos, eu dizia, eu gosto de resolver. E eu vou resolver. Porque o problema maior das pessoas é empurrar com a barriga o desafio que precisa enfrentar hoje. Exato. Se você coloca e empurra para o outro dia, para depois, as oportunidades vão passando. Sim. E você não se sente capaz de superar e vai empurrando. Quando vem um desafio, quando vem a dificuldade, você tem que parar, tem que analisar e dizer, não, se está aqui para mim é porque eu tenho condições de superar. E seguir. Né? Então, o que acontece? O problema é que na nossa mente, o que desafia, o que é dificultoso, o que aconteceu, especialmente na primeira infância, que é até os 7, 8 anos, isso grava como se fosse uma incapacidade, uma impotência, que a pessoa não tem condições, então, de superar aquilo. Porque, quando criança, a gente não sabe lidar com a situação. E daí incorpora como sendo uma verdade. Então, é a forma que a gente condiciona a nossa mente, que muitas vezes nos trava, nos paralisa e que cria a famosa crença limitante. Correto. Mas, independente da idade, independente da situação, você pode olhar para trás e dizer, peraí, quem disse que eu não consigo? Eu não consigo. Quem disse que eu não posso? Quem disse que eu não mereço? Você só. A sua mente falou. E a mente mente. Ela nos trai. Então, peraí. Não, mente, toda vez que vem esse pensamento que te limita, que te coloca para baixo, você pode, ao contrário, buscar nas suas memórias o que você se fortaleceu, a situação que você teve, que você olha para trás e diz, nossa, olha só, eu tenho, sim, vários exemplos que eu fui guerreira, que eu consegui, que eu me superei. Então, em vez de olhar o negativo, que é o que mais marca, infelizmente, na nossa memória, né? A memória emocional é ligada ao negativo, você tem que buscar o que é positivo, e todos nós temos. Todos nós, passado, mais recente ou não, você pode olhar o que te fortalece. Então, tudo aquilo que te limita, busque apagar e trazer só como aprendizado, para você olhar para frente É e muito crescer. de como você conta a sua própria história, né? A gente já conversou sobre isso, mas a gente tem a tendência a não valorizar aquilo que a gente passou de bom, e nosso cérebro, né, como a Yudi, que é a especialista aqui da mesa, diz, o nosso cérebro grava muito mais as memórias negativas, isso tem mais peso. Mas é muito como você conta. Então, quando eu estou fotografando muitas mulheres empreendedoras, eu sempre pergunto, mas como começou? E aí ela fala, então... E aí, quando ela começa a me contar, muitas vezes a gente vê essa crença de não merecimento e a gente sente que ela não dá tanto valor para aquilo que ela construiu. E aí a gente fala, não, olha só onde você estava, olha da onde você saiu, olha como você foi construindo isso. Qual é o teu próximo objetivo? Eu queria ter uma clínica maior. Nossa, que legal! E como é que você vai fazer isso? E aí eu vou instigando até durante as fotos, por isso que eu falo que nunca é só uma sessão de fotos, tem aí toda essa narrativa tem que ela vai levando. narrativa que a gente vai conduzindo para justamente ela se apropriando disso e essa força que já está dentro dela. Porque a tendência é essa mesma, é não valorizar o que você já conquistou, como se fosse algo fácil, banal, simples. Por exemplo, na minha história, eu sei que muita gente fica admirado, muita gente
Ai, Aldi, nossa, que interessante que você veio, né, do Nordeste, você passou por isso, por muitas dificuldades. Mas, assim, eu particularmente, eu sempre tive um olhar de valorizar. Então, a minha experiência foi incrível. E eu sempre falo, né, nas conversas que nós temos, principalmente em casa, que hoje eu até olho muitas vezes e falo assim, eu era feliz e não sabia. Olha. Porque eu tive uma infância sensacional, sensacional. Então, mesmo diante de escassez financeiras que eu falo, mas eu fui muito amada, eu tive um lar muito incrível com meu pai, com a minha mãe. A minha mãe, eu falo que foi uma visionária. Olha. E minha maior mentora. Minha Olha, mentora que lindo. até hoje. Porque para o mundo que ela viveu, e assim, uma semi-analfabeta, ela era muito visionária. Então, sempre ela falava, eu cresci ouvindo ela falando para minha irmã mais velha, de que a minha irmã iria estudar, iria passar num vestibular que fosse estadual, e que ela gostaria de ir na festa de formatura, não de casamento. Então, essa era a minha mãe. E há anos atrás. Então, ela já tinha essa visão. E eu cresci ouvindo isso. Então, imaginem. Então, Que grande impulso. é. Então, quando foi chegando a minha vez, claro, o recado Já era o estava mesmo. dado. Já estava formado na tua mente. Exatamente. E olha Então, a só, minha mãe essa falava história mesmo. que eu acho impressionante, isso mostra como a nossa mente ela é moldada, especialmente com estímulos positivos. Sim. Como incorporou para guiar no pensamento, para mostrar que podia ir além, romper onde eles estavam, o ambiente que viviam, porque o ambiente fala muito, para dizer assim, você pode ir além disso daqui. Então, estímulos é a melhor coisa. Só que muitas vezes você não tem acesso a esses estímulos positivos perto da gente. Aí você tem Então, como é que você criar. faz? Eu sempre falo, você tem que ser o seu maior estimulador. Você, porque Sim. qual é a pessoa mais importante na sua vida? É você próprio. Você é o seu maior projeto de vida. Então, você tem que se estimular de forma positiva. Você vive com você 24 horas. Então, não se massacre. Coloque para frente estímulos positivos. Olha o que é bom para você conquistar, para ter atitude, para ser protagonista. E mostra o quanto o nosso cérebro responde com estímulos positivos. Ele se encoraja, ele se fortalece. Porque, por mais que esteja só dentro da sua mente, como num cenário imaginário, quando a Aldirene fala que ela estava lá no Nordeste, no interior, numa outra realidade, mas a mente dela acreditava, sim, que podia ser diferente. E quando você acredita, você cria esse cenário de possibilidade. Sim. E daí você transforma a sua realidade. Tanto que eu pedia para minha mãe, as meninas já conhecem um pouco essa história, eu pedia para minha mãe para sair de casa com 12 anos de idade. Porque já tinha uma sede tão grande de explorar, de conhecer, de viver. E tudo que eu via pela TV, nos filmes que eu assistia, eu queria fazer, eu queria conhecer. E, assim, tudo foi ficando, de certa forma, pequeno na cidade de 6 mil habitantes. E eu conversava com minhas amigas e a conversa era a mesma. Então, a minha mãe me segurou até os 15. Até os 15 anos ela me segurou em casa. Conseguiu. Aí, a partir dos 15, não teve mais jeito. E ela sentiu, ela percebeu. E é uma coisa assim, que eu admiro muito, muito também nela até hoje, que ela criou os filhos para isso. Para o mundo. Então, para o mundo. Os filhos saíam e ela ficava. E, assim, eu vi os mais velhos, porque eu sou a mais nova, né? São em das quantos mulheres. filhos? 7. Nossa. Então, eu vi os outros saindo e até eu olhava. Olhava mesmo para ela e ficava, meu Deus, mas como assim? Ela não sente? Na hora, era aquela postura de mulher visionária, de empreendedora, porque, sim, ela já era empreendedora. Só que depois, sozinha, ela se recolhia e aí ela chorava. E aí ela sentia. É porque E é uma vendo- mãe, né? Não tem Exatamente. como não E sentir. vendo tudo isso, sabe? Vendo todas essas cenas, já fui aprendendo, fui vendo, fui olhando. E a gente aprende muito. Aprende com observando, exemplos. Com Aham. exemplos, né? Quando a minha irmã mais velha ligou para ela, e naquela época era só um telefone. Era uma cabine de telefone, Sim. que aí ligava, alguém atendia e pedia para um menino dar o recado, e depois a pessoa vinha para atender. Sim. E assim foi o recado para minha mãe voltar às 15 horas da tarde para atender a ligação da minha irmã. E aí eu fui com ela.
E ela entrou na cabine e conversou com a minha irmã. Aí depois ela saiu feliz da vida, flutuando, porque a minha irmã ligou para avisar que ela tinha passado na Estadual de Pernambuco, para Uau. letras. Uau. Então, assim, apesar de muitas dificuldades, muitas, mas tive esses exemplos, observei tudo isso, aprendi, guardei, mentalizei. E, de certa forma, essa estrutura que me traz, que me guia até Te hoje. guia até hoje. Né? A minha mãe faleceu em 2000, eu tinha apenas 18 anos de idade. E, assim, foi um grande choque, foi uma grande perda. né? Uhum. Foi assim, eu falo que eu perdi meu porto seguro. E, assim, foi um momento muito difícil mesmo. Mergulhei, assim, caí. Mas fui levantando, fui erguendo. Né? Eu lembro até hoje, foi uma frase de Shakespeare que diz: você não imagina o quanto que você traz de seus pais. E, assim, foi um dos momentos que foi me levantando, foi me erguendo. E hoje eu falo que foi um grande divisor de águas na minha vida. Com certeza. Um grande divisor, uma grande aprendizagem. Então, assim, é muito do olhar. Sim. Do olhar que você tem, da história Do que você filtro. conta. O filtro que você coloca. Exatamente. Então, você consegue mudar o seu cenário, você consegue mudar a sua vida, é tudo questão de perspectiva. Mudar a forma que você enxerga, a forma que você olha. E aí você, como a Ailde já bem colocou, você pode ser quem você quiser. E entender também que a vida ela vai ter altos e baixos, né? Você não vai estar desempenhando 100% o tempo inteiro, né? Porque hoje em dia se vê muito... Como eu sou de uma geração diferente aqui, a gente é muito cobrado de que tem que ser desempenho, perfeição, de 100%, engata a primeira, vai-se embora, acelerando, sem parar. E aí a gente se cobra quando a gente cai. E mulheres são cíclicas, a gente também tem que considerar isso. Então, mulheres têm altos e baixos, as mulheres, elas oscilam mesmo. E a gente saber respeitar, mas não se entregar a isso. Então, Perfeito. quando você está no baixo ali, você se recolhe, mas não parar. Exato. É só ir devagarzinho. A gente E aceitar. a gente aceitar que está tudo bem. Mas, mesmo assim, para o meu objetivo, eu preciso dar o mínimo passo e fazer aquele esforço para... aquele mínimo, assim. Então, assim, tem várias mulheres que chegam... eu não gosto de foto. E aí a gente vai entendendo... Por que você não gosta? O que te remete a isso? Tem gente que chega e se eu aponto a câmera, a pessoa trava. Sim. E aí a gente tem que ter um trabalho para entender. Mas aí eu falo para ela, olha que legal. Mesmo que a gente não faça nenhuma foto hoje, você já fez o primeiro passo. Sim. Você fez um micro passo. Você está aqui. Você tomou essa decisão. Então, você sabe, lá no fundo, que isso é importante para você. Exato. Então, vamos indo devagarzinho e respeitando também o tempo de cada um, né? Isso que a Aline falou é fundamental. Assim, ó, cada pequeno passo que você dá, você reconhecer e valorizar. Porque você já não está mais onde estava, você avançou. E é assim que se faz o caminho. E isso é um estímulo positivo para o nosso cérebro, para ele mostrar, Sim. eu estou no caminho certo. É pequeno, mas é o que eu posso hoje. E aceitar as situações negativas, os sentimentos negativos que foi falado ali antes, também é importante. Todos nós temos vulnerabilidades. E isso, muitas vezes, faz com que as pessoas não queiram aceitar. Eu tenho uma fragilidade, seja qual for. Você aceitar que o ser humano ele tem um lado sombra e o lado luz. Se você aceita a sombra, mas potencializa a luz, você cresce. Você não pode ficar focando naquilo que você não tem, por mais que você possa desenvolver. Mas se não está no momento certo, está tudo bem. Você é um ser humano. Todos nós, por exemplo, temos uma fragilidade que às vezes nos incomoda, nos tira a tranquilidade. Mas isso é fase também. Depois você vai olhar lá na frente e vai ver que nem era tão grande esse problema, você que colocou muita luz. Então, sempre, você tem que ter na mente que aquilo que te faz mal, que te prende, que te limita, você não pode colocar foco e energia. Porque já está mais do que provado que quando você fica conectado com aquilo que te prende, com aquilo que reduz e te leva a pensar que é um fracasso, você vai acabar repetindo no futuro a mesma situação. Porque você está focando. Sim. E aquilo toma uma proporção na sua mente como se fosse Sim. a pura verdade. E a tendência é reproduzir e reviver essa situação. E como se fosse a única verdade. E como o se único fosse a caminho. única.
Então, veja como a nossa mente, ela é extremamente poderosa, mas é muito sugestionável. Sim, Eu sim, sempre sim. falo, a nossa mente é poderosa demais, e ela aceita tudo que você fala, tudo que você pensa se torna realidade. Então, o que você tem pensado sobre você? Sobre a sua potência, sua capacidade? Sobre a sua história. Então, E nós sobre a sua temos. imagem. a sua imagem, também. exato. Quando eu vivi aquele colapso físico-emocional, eu poderia estar presa nisso, acreditando que é a Isso minha mesmo. realidade e vivendo de uma forma pequena, sendo que eu sempre falo, se você tem uma mente, você é capaz. Se você tem uma mente, você é capaz. Então, desenvolva. E assim, eu sempre falo, a questão de sucesso, né, que também eu abordo bastante nas palestras. O que é sucesso? Para cada um, sucesso tem uma explicação. Se eu perguntar para ti, o que seria sucesso? O que você me responderia? Eu acredito que é quando você já chegou num nível assim, ápice da sua profissão, do seu talento, como um bom jogador de futebol, como um cantor, como uma influenciadora. Mas o sucesso, às vezes, ele nem precisa, precisa ter tudo ter isso. tudo isso. Sabe o que é o sucesso? Ao menos para mim, sucesso é você alcançar o que você deseja. Isso é sucesso. É você, por exemplo, Independente do que seja. do que seja. Vocês, para alguns, sucesso é ter tempo de qualidade, que vive só trabalhando. Para alguns é não trabalhar final de semana. Não trabalhar final de semana. É sucesso, é você. Então, aquilo que te faz bem, que você busca e deseja, quando você alcança, isso é sucesso. Não é aquele sucesso de ter fama, glamour, Ou ter status. muito dinheiro. É que o sucesso ele é a jornada. Ele é a jornada. É a jornada. Ele é a jornada. Exato. Ele e quem não é você o se destino torna? final. Ele É é a quem jornada. você se torna. E aquilo que você conquista e que é importante para você. Né? Então, veja, todos nós podemos sim. O que você tem buscado para ter sucesso? Para alcançar o que você deseja? E indo além, o que seria felicidade? Felicidade seria você valorizar o que você conquista. E não, isso eu conquistei, agora eu quero outro, que eu quero outro, e ser um eterno insatisfeito. É que as pessoas elas estão muito focadas em buscar muito e não apreciam aquilo que elas já estão conquistando. De olhar para trás. Então elas é o saborear, o valorizar mesmo. Ela deu o passo. Nossa, que legal, estamos numa rádio. Pô, vamos saborear isso, saborear, vamos honrar isso. Viver o Nossa, processo. que legal, que passo bacana para nós. E o próximo? Qual é? Isso. Assim, a gente olha para frente, mas a gente ao Valorizando. mesmo tempo valoriza aqui e olha para trás também, mas tem aquele ditado que fala que o retrovisor é menor que o para-brisa, né? Justamente, você olha, É beleza, boa. mas Não eu vou olhar pra conheci essa. frente. Muito boa. Aham. E tanto que na minha palestra de vendas, transformando os nãos em oportunidades, eu falo que dos grandes princípios, uma das grandes regras de ouro é você celebrar as suas conquistas, Sim. por menores que elas sejam. Sim. Isso te dá autoestima. Autoestima. Então, temos que celebrar, por menores que sejam. São importantes para nós. Muito. Porque só nós sabemos a nossa jornada, a nossa história, tudo que nós passamos, de onde começamos. Então, só nós. Então, por isso, temos que celebrar. Precisamos celebrar cada conquista, cada momento, cada sucesso, independente do tamanho que seja. Exato. E falando de vendas, né, e também nessa parte de empreendedorismo, que no evento também que nós vamos fazer, vamos trazer muito sobre isso, e trago muito isso na minha palestra, e também toda a minha experiência de comercial, mais de 10 anos de gestão comercial, que vender também essa questão da mentalidade. Você tem que estar com a mente preparada, uma mente forte, para você estar bem, você criar conexão, fazer rapport com o seu cliente. Então, você precisa estar estável. Aldi, traduz aí para quem não sabe o que é rapport para a galera. Rapport é uma das técnicas de vendas, tá, gente? Então, aquela questão de você criar conexão, tem várias técnicas. Várias técnicas. Claro que eu também sempre defendo que você tem que estar bem com você, para você ter esse poder. E a técnica nada mais de você usar, né? Tem a grande técnica do espelhamento. Quando você está conversando com alguém, com um cliente, que é a técnica do espelhamento do rapport, de você, por exemplo, você pode até, igual a Jo A gente fez ali começa a a parar pose, na mesma pose você que ela. consegue, vocês fazem esse espelhamento.
E De você fica de na maneira mesma sutil. posição. Isso mesmo, maneira sutil, para que a outra pessoa não perceba. E você se posiciona da mesma forma. Então, essa é até uma forma de você testar se a pessoa realmente está conectada com você. E Trazer a calibragem, Se né? você, aí você muda de pose, você faz outra pose sua. E se a pessoa se posicionar da mesma forma que você, aí sim, Já está está conectado. conectada. Olha. Teve a É conexão. poderoso, é poderoso. Aham. Vai Então, ser- Eu vai ser preciso muitas estar técnicas. nesse evento aí. Com certeza, com Então, certeza. essa é uma das técnicas do espelhamento aí que o rapport traz, mas tem muito mais, que é a questão da voz, da tonalidade da voz, da postura. Então, se você chega para conversar com o cliente, você já percebe que o cliente é perfil dominante, que fala rápido, que quer algo rápido, objetivo. Você tem que chegar nesse nível. Mesmo que não seja o teu nível de performance, entende? Mas você precisa chegar nesse nível para você criar essa conexão. Depois que você criou a conexão, você pode trazer ele para o seu nível, mas depois. Mas no primeiro momento, para você criar esse relacionamento, você tem que ir no nível dele. A mesma coisa ao contrário. Se fala mais baixo, fala mais manso, mais tranquilo. Você não pode chegar já acelerado. Você tem que desacelerar. A pessoa Olho no assusta, olho, é. né? Olho no olho. E, Exatamente. na verdade, a venda, a gente tem uma crença, né, de que vender é chato, tudo. A gente tem que olhar isso. E muito do que a gente vai trazer no evento é justamente sobre isso, sobre a nossa mentalidade. O quanto você... Por que você acha que vender é chato? Por que você acha que você não merece ter uma imagem de sucesso? Né? Então, a gente vai trazer esses elementos justamente para as pessoas elas verem que tudo está dentro delas. As ferramentas estão todas aí. A gente só vai dar um mapa para elas saber como visualizar isso e como transformar isso e crescer mais o Como negócio. acessar. E aquele negócio, quando você cria rapport, você está conectando a mente com a mente, que sempre se fala. E você tem que saber que a Audi fala muito disso, que você vende para a mente da pessoa. Então, você tem que entender o que ela busca de verdade. E, sutilmente, com muitas perguntas, você vai chegando. E, às vezes, ela está precisando daquilo e nem sabe. Mas, através das perguntas certas, você mostra para ela que é o ideal, sim, aquela compra, que vai valer a pena, que vai ter o retorno, que vai ter utilidade. Então, e é sem ser chato, é uma conversa leve. Porque, como se diz, vender é fácil. É você que coloca bloqueios. Então, se você já vai com essa mentalidade que, na verdade, você está se conectando com uma pessoa que também vai aprender com ela, que tudo é uma troca. Tudo uma troca. Então, você chega lá. Sim. E, na verdade, somos empreendedoras e acreditar que aquilo que a gente tem a oferecer é uma solução. Boa, Né? Não é exato. uma... Eu não estou empurrando nada para ninguém. Eu acredito de verdade, no fundo do meu coração, que aquilo que eu tenho para oferecer para aquela pessoa é uma solução para a dor dela. Sim. E, às vezes, é a dor que ela não sabe que ela tem, mas é uma solução. E eu trazer essa clareza e ter essa segurança daquilo que eu estou oferecendo é o que vai fazer com que ela se conecte e com que ela compre. Então, não é uma venda empurrada. É uma venda que você, de fato, acredita venda puxada. naquilo. Vai ser o Não melhor para ela. É. E, inclusive, eu queria agradecer a todos que sempre entram aqui na nossa live. Muito obrigada. O Cleólogo que escreveu assim, sucesso é paz interior. Olha aí. Ó, que Então, interessante. Está vendo? viu? Como cada um Cada tem um uma tem interpretação. Paz interior. O que você busca na vida é isso. Se as conquistas, o que você busca não te traz paz, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Né? Aquilo que faz bem para o teu coração, que te traz bem-estar, satisfação, realização, seja o que for, essa é a sua paz interior, é esse o caminho. Então, e é só você que sabe. Sim. Só você que sente. E aproveitando que já estamos aí, gente, você viu como que passa rapidinho? Já é É, 11h40. Eu queria que vocês falassem rapidinho para nós, rapidinho não, deem tempo aí para falar sobre esse grande evento que teremos aqui, que são com vocês três, isso exatamente aqui em Curitiba. Fale um pouquinho para os nossos ouvintes que estão conosco, tanto no YouTube como aqui na live, para que as mulheres já comecem aí a colocar na agenda o dia e a hora e aonde que vai ser. E se vocês puderem dar esse spoilerzinho. Nossa, com certeza, Com vai ser o certeza. maior prazer. É exatamente isso que a gente quer.
Dia 30 de agosto, o último sábado de agosto desse mês, aqui em Curitiba, presencial, nós vamos fazer uma imersão de um dia inteiro, onde a ideia é trabalhar a sua mentalidade, expandir, mostrar que você tem todos os recursos, que você pode realizar os seus sonhos. Porque eu sempre digo, se a mente acredita, o corpo realiza. E se você pode sonhar, você pode realizar. Sim. Então, expandir a mente assim, para tirar aquele sonho do papel, né? Não ter um cemitério de sonhos, como se fala. O que você está esperando? O que está te faltando? Se você não está se aproximando do que você deseja, é porque tem bloqueios internos. Então, eu vou trabalhar essa questão de mentalidade, sabe? Você ressignificar muita coisa para mostrar que pode ter atitude já, não deixar para depois. Como a gente falou, não espere o momento ideal, a hora ideal. Você tem que ter atitude para ter movimento, para chegar onde você deseja. Então, é despertar esse protagonismo, expandir realmente a mentalidade. E existem técnicas para isso. Eu vou ficar aplicando algumas dinâmicas para a pessoa realmente se conectar com essa força interior. Perfeito. Então, essa é a ideia. E agora vou dar a vez para o Direne e para cada uma também falar na parte que lhe cabe. Por favor. E nesse dia, né, dia 30 de agosto, nessa imersão, também falaremos sobre vendas. Primeiro, a preparação da mente, que reforço que sempre é importante. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Sim, muito. Então, claro que com a mentalidade preparada forte, você também pode vender. Qualquer um pode vender. Então, você escuta muito de que as pessoas têm medo de vender, que não gostam, ou como a Aline bem colocou, que acham um processo chato. E eu digo que não. E na imersão, vocês vão ter esse acesso, vão aprender e ver que não é tudo isso, não é toda essa dificuldade, que você pode aprender de forma simples, que é isso que eu entrego. Eu entrego, mostro de que de forma simples você pode aprender, você pode desenvolver essa habilidade, porque é importante em qualquer negócio, tem que ter a venda. Você precisa aprender sobre a venda. Mesmo que você não faça no seu negócio, no seu trabalho, no seu empreendedorismo, mas é importante entender, saber como que funciona. Sim, né? O que faz, quais estratégias, quais são as regras de ouro que existem para eu conseguir ter alta performance, para eu conseguir realmente romper, né, romper a bolha ali e conseguir resultados inquestionáveis. Então, você pode, todos podem. Então, nesse dia, no dia 30 de agosto, nós vamos mostrar ferramentas, né, por exemplo, Roda da Vida, como você está hoje, o que você busca, qual o objetivo que você quer, quais habilidades que você tem, porque eu acredito nisso, que nós temos já muitas habilidades ali guardadinhas, que só estão precisando acessá-las. E a gente também vamos ter exercícios práticos para aprender ali, né, de forma prática, como que funciona, como, por exemplo, fazer um pitch de venda. E de forma, de novo, gente, de forma simples, fácil de aprender. Então, na imersão, vocês terão todas essas informações, todos esses acessos. Muito. E os horários, por favor. Aline, por favor, fale então, também. Então, cabe a mim tua trazer essas também, informações aí. E também aí você também estará nesse movimento. Estaremos no palco também, compartilhando, mas vai ser no dia 30 de agosto, vai ser próximo à Praça do Japão, das 9 da manhã às 19 horas. Então, vai ser um dia inteiro de ferramentas práticas. A gente quer que as pessoas saiam de lá com uma lista daquilo que elas têm que fazer, já aplicando aquilo que a gente está dando de ferramentas. Porque a Hilde vai falar sobre a parte de mentalidade, a Audi sobre vendas, eu trarei a consciência da narrativa visual, de uma imagem, se a tua imagem, porque você pode ter uma mentalidade de sucesso, você pode saber vender, mas você pode não estar prosperando porque a tua imagem não está alinhada a isso. Então, mas por que as pessoas não compram de mim e compram de fulano? Muitas vezes é um ruído que existe na sua imagem. Sim. E a gente trazer clareza para esses elementos de forma prática, e a gente vai ter vários exercícios lá poderosos para isso,
a gente vai se apropriar da sua história, quem você é, você vai se sentir seguro para daí você poder vender, crescer e atingir os seus objetivos. Então, vai ser um prazer ter todas as mulheres poderosas lá com a gente, porque o objetivo é esse, é que você saia de lá com um manual do que fazer. Exato. Nossa. E assim, ó, a nossa ideia não é só oferecer transformação, que se fala tanto. Você vai expandir a mente para realmente impulsionar, usar a mente e todo o conhecimento para te impulsionar, mas de forma prática. Você tem que colocar em prática. A gente vai mostrar que você tem que ter um plano. Porque, senão, se você der prazo para a mente, lá na frente eu faço, você não vai fazer nunca. Então, tem que sair já com prazo. Então, essa que é a ideia. Não é só um evento de conhecimento. É um evento de realmente você colocar a mão na massa e sair de lá impulsionado. Não Então, é um dia- evento de palestra. Não, você não vai lá só escutar a gente falar. A gente quer pegar na sua mão e entender qual é a tua dificuldade Qual é o seu hoje. momento. Qual é o seu momento? Aonde você está? Eu tenho dificuldade com isso. Então, a gente vai trazer essa consciência, o que você pode fazer com isso e como as nossas ferramentas podem te potencializar. E assim, ó, as vagas elas são limitadas, tá? Então a gente já está divulgando, a gente está tendo então as aquisições, então O você ingresso já que, está à venda. que se interessa, que tocou no seu coração, aí teve uma faísquinha que realmente diz, que interessante, é isso que eu estou buscando, é esse o meu momento. Não perca a chance de estar com a gente. Nós estamos nessa caminhada e estamos caprichando em todos os detalhes, desde um ambiente caprichado até um coffee break bem legal, que faz parte do ingresso, um coffee break bem caprichado, gostoso. Então, assim, vai ser uma experiência em que a pessoa vai estar lá conectada com a gente, uma experiência vivencial, para ela realmente sentir que ela pode, a partir de hoje, crescer, evoluir e chegar aonde deseja. Né? Então, essa é a nossa proposta. Então, se você sentiu esse chamado, tocou no seu coração, não perca tempo. Mesmo que seja Os só ingressos. uma faísca. E Você assim, foi uma faísca, você acha que esse é o movimento para você fazer, mas será que isso. é um movimento para você fazer? Não espere. A gente vai muitas vezes ter que tomar decisões de dar o passo e será que é para mim? Dá o passo. Tenha essa clareza de fazer esse movimento. Chegar lá, eu tenho certeza absoluta O valor que você não vai sair igual você entrou. Exato. Isso é a nossa Vai fazer promessa. total sentido. Então, realmente, as vagas são limitadas, tá? E não deixe para depois, garanta já. Para adquirir esses ingressos via o Instagram, @ilde.amorim, com M de Maria no final. Então, ilde sem H, @ilde.amorim. E lá no link da bio tem o acesso. Mostra tudo certinho, qual o conteúdo. E, então, a pessoa clica lá, adquirir meu ingresso e pode acessar e comprar, pode fazer até em 3 vezes. Então, um valor extremamente acessível para um conteúdo que é incrível, de primeira, caprichado, com coffee break, para fazer conexões lá dentro também, sabe, com outras mulheres que estão nesse poderoso. evento. Network poderoso, que estão nesse momento de crescer, nessa energia de avanço. Então, se junte a gente. Eu tenho certeza que vai valer a pena, que você não vai se arrepender. É isso aí, mulheres. Façam parte, vão conhecer, o trabalho dessas mulheres incríveis que estão aqui comigo hoje. E mulheres apoiando mulheres que estarão lá falando muito. É muito importante, principalmente agora, nessa reta aí que já estamos em agosto e daqui a pouco já se vira setembro. Sim. E aí fazer, uma recalcular a rota, ver o que você quer para você. Você sai de lá. Tempo. Ainda dá tempo de você ou você quer empreender, ou você quer mudar aí alguma coisa na sua vida, o CLT. E essa é uma oportunidade que você não pode deixar passar. É estar com vocês aí para estar conhecendo e sabendo tudo, né? Exatamente. E às vezes a pessoa ela se vê presa numa rotina. Exato. E ela não sai desse Sim, ciclo. Mas isso. por quê? Não deixa de ser uma autossabotagem. Dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Porque quem quer, faz. Quem quer, vai atrás e não deixa Exato. para depois. Nada te impede quando você está decidido. Né? Então, assim, se permita. Essa é a palavra que eu quero deixar. Se permita viver o novo e buscar o que você deseja. Não deixa para depois. O momento é agora. A gente está na metade do ano. 2025 pode ser transformado. Sabe aquelas promessas que você fez no começo do ano que faria diferente? Exato.
Você, Falo você, muito delas vamos aqui. cumprir. O maior compromisso é com você mesmo. Então, vamos lá, vamos juntos. Nós estamos nessa jornada. A gente quer te receber com o maior E carinho. aproveita essa oportunidade, porque lembra, mulheres, quando eu falo para vocês que não adianta vocês comerem a uva e pular aquelas ondinhas e depois chegar no final do ano e dizer que ai, continua tudo a mesma e eu vou ter que fazer tudo novamente. Não que vocês não tenham que pular onda, que é uma delícia pular onda. Mas Uma coisa não exclui a outra. porque chega uma hora que pular onda, Sim. comer uva e colocar roupa amarela, branca e não fazer nada também Não não resolve. adianta, porque É um movimento. é o movimento que tem que ser feito. Então, às vezes, você tem que se recolocar nesse momento de vamos fazer algo, como essas mulheres reais. Nós falamos muito aqui de mulheres reais, mas que não é do nosso convívio, é nossas inspirações, como Giovanna Antonelli, a nossa grande modelo, Gisele Gisele Bündchen. Bündchen, os jogadores, mas a gente tem que entender que isto aqui são mulheres reais. Todos esses casos, a vida, a nossa vida, como a gente conduz, e foi, às vezes, muito um não que nos colocaram onde a gente está hoje. Exatamente. Isso. Porque foi um não que a gente acabou fazendo sim. Eu sempre digo, quando eu vou para uma reunião ou está para acontecer alguma coisa, eu digo sempre assim, meninas, o não eu já tenho. Uhum. É o que eu sempre falo também, o que sempre falo, que seja mentalmente ali, antes Eu de já qualquer... digo a palavra essa. O não eu já tenho, eu vou em busca do sim. É, Depois eu isso aí. preciso falar com aquela pessoa e eu falo, meu Deus, eu preciso falar com essa mulher e como é que eu faço para falar com essa mulher? Eu peço a Deus e digo, Senhor, o não eu já tenho. Eu vou em busca do sim e dificilmente você sai de lá com o não. Você sai assim, gostei da tua estratégia, vou analisar e depois a gente volta a Olha conversar. que legal. Então, é fazer isso e não ter medo, Sim. né, do não. Faz parte da nossa Faz vida. parte, faz parte. Né? Faz E é parte bom para o e- nosso crescimento, porque Exato. imagine se a vida tudo virar sim, 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 sim. Sim. Nós seríamos mulheres muito mal Você educadas, não cresce. mulheres que não querem saber de se Muito colocar no mercado acomodadas. e A gente muito seria- acomodadas. A gente seria muito Exato. acomodado se tudo fosse Quando a gente sim. vê uma criança muito manhosa, a gente fala o quê? Aham. Faltou mais não para essa criança. Exatamente. É a forma de você crescer. Exato. Você cresce A vida dessa não é forma. toda, não é só É com os colorida, nãos, né? Não aham. existe E só. em muitas coisas, eu falo que muitos feitos maiores é quando você recebe um não. A oportunidade de você Nossa, acessar. aí você fica, né? Você vira uma leoa, né? Nossa, a oportunidade Aí de você fala, acessar Agora eu vou os- buscar esse sim. E a oportunidade de você acessar a sua fortaleza. E não O perder que Mas você aí que realmente tá, ó, tem isso de daí, poder. isso é mentalidade. Exato. Isso é. O que é mentalidade? Qual é a diferença do conhecimento É isso. para mentalidade? O conhecimento, para dar um exemplo bem prático, você favor. pega, aprende tudo sobre como andar de bicicleta. Veio um manual de instrução, você seguiu, ó, andar de bicicleta, você faz isso, faz isso, faz isso. Isso é o conhecimento, isso é a teoria. Mas para andar de bicicleta, você vai ter que colocar um programa mental que vai permitir. Então, primeiro, andar de bicicleta, eu vou aprender, eu acredito. Eu caí, mas eu posso levantar e continuar treinando. Isso tudo é mentalidade. É o programa mental que você coloca para rodar, para processar a informação que você tem. E a gente vê pessoas que têm conhecimento, Sim. muito Já conhecimento, está mas que preparada. isso, mas que não Preparada. consegue crescer e se desenvolver. Por quê? É a mentalidade. O que te faz, eu sempre digo assim, ó, o sucesso, ele é resultado de 3 fatores, basicamente. O conhecimento, que é importante, só que muito mais importante que o conhecimento é a mentalidade e também o ambiente. O ambiente. Ó, só para você ter noção da proporção. Assim, estudos variam bastante, mas fica em torno de o conhecimento é importante em 15%, 15 a 20%. Já a mentalidade, ela chega a 85% ou 80% para dar certo e você chegar onde deseja, para você alcançar os objetivos. Então, veja como é importante você ter aquela mente que te Sim. coloca para cima, que te permite, né? Claro que tudo começa com uma insatisfação, eu digo. Assim, você dizer, eu não estou feliz assim, não é aqui que eu quero ficar, eu quero mais. Exato. O inconformismo, essa é a palavra. O inconformismo. Não é nesse lugar quentinho, confortável, eu sei que eu posso mais. Então, essa pulsação de querer mais, Sim. isso é mentalidade. E, para tanto, você tem que acreditar e se permitir para chegar lá. E o mais incrível, que também nós vamos trazer na imersão,
e principalmente a Hilde, que você pode reprogramar sua mente. Então, a neurociência Boa. traz isso, não é mesmo, Hilde? Isso. Então, se você ainda não tem essa mentalidade assim tão preparada, tão forte, então você tem sim a oportunidade de reprogramar, de ter Bem a mente lembrado. preparada para o seu sucesso, para você alcançar os seus resultados, o que você almeja, a realização de sonhos. Então, a neurociência hoje traz isso, e como a Hilde vai trazer muito bem no evento, e técnicas para você fazer, você ter esse acesso. Então, Isso. é possível, é possível. É possível reprogramar. É porque a nossa mente, ela é plástica. Não é porque tem um circuito neural lá, um programa que, digamos, está infectado, está com vírus, que não está fazendo você funcionar bem. Então, está na hora de reprogramar. E é possível reconfigurar, você criar um novo caminho neural para que você se permita, para você crescer. E esse programa neural, ele começa de uma forma tímida a se formar, mas uma vez que ele se forma, você vai fortalecendo e fortalecendo, e ele passa daí a ser o seu novo programa mental, sendo um padrão até, um padrão mental, que aí sim te coloca para cima, te impulsiona, e isso pode acontecer em qualquer idade, não existe limite. Você pode sim, desde que você esteja apto, desde que você possa participar de uma imersão que vai te proporcionar que mude a isso. ambiência, que vem para uma ambiência poderosa de muitas mulheres, não só mulheres, que também o público também é para o masculino, para o nosso evento. Importantíssimo. Então, a ambiência é tudo, é importantíssimo. isso aí. E, na verdade, a nossa mentalidade, ela nos trouxe até aqui. E Sim. muitas vezes o que a gente quer alcançar, a gente precisa mudar os ambientes, mudar as pessoas, mudar essas programações para a gente poder atingir outras coisas. Porque senão a gente vai só estar repetindo aquilo que a gente sempre faz. E a gente vai Repetindo o estar lá padrão. pulando a ondinha de novo, fazendo a mesma coisa. Então, assim, se a Exatamente. gente não fizer nada de forma que muitas vezes vai ser desconfortável, Exato. a gente não vai crescer. É Não isso aí. avança. E hoje aprendemos que precisamos ser intencionais. Sim. Intencionais. Nós, Sim. mulheres aí, empreendedoras, mulheres de sucesso, mulheres que alcançamos o nosso espaço. Muito. Alcançamos. Então, temos que acessar mais níveis. Precisamos. E a ambiência, eu vejo que é realmente transformador. Muito. Algo que eu venho buscando desde da minha história, e eu vejo que isso realmente, gente, te impulsiona a já começar a te ver em lugares, em patamares que você sonha, mas com a ambiência você consegue entender, ter estratégias para você chegar, para realmente você se veja nesse lugar e você, de fato, chegar nesse lugar tão esperado. Eu que sempre falo assim, a ambiência, o que ele traz de diferente? Ele te traz novas referências. Referências de que, se ele pode, eu também posso. Olha, o que eu estou esperando? Eu estou num ambiente em que as pessoas estão crescendo, eu vejo que eu também posso. É Sim. esse o caminho. Então, você faz conexões, você pergunta como é que foi, qual foi a estratégia, então você aprende. Então, o ambiente, ele pode colocar tanto para baixo quanto para cima. Então, busque um ambiente que é o ideal, aonde você quer chegar. E isso faz toda a diferença. Sim. Você aprende muito com os outros. Né? Aqui, ó, por exemplo, esse ambiente. Esse ambiente, você sai com uma mente para frente, para cima. Você faz essa Exatamente troca de todos nessa energia de avanço. É isso aí. E chegamos no final, gente. Bateu aqui, mulheres, meio-dia. Só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho. Né? Que esse evento de vocês seja realmente maravilhoso. Eu acho que será, porque vocês são mulheres incríveis. Só tenho a agradecer. E uma boa semana a todas vocês. Por favor, se quiser deixar o teu Instagram, por favor. Hilde, pode Claro, dizer. como eu falei ali, ó, é @Hilde, é com I mesmo, Hilde.Amorim, com M de Maria no final. Vai ser um prazer receber você no nosso evento, com todo o carinho, toda a dedicação, todos esses anos de estudo para proporcionar o melhor. A ideia é trazer condensado tudo o que nos trouxe até aqui e oferecer aqui, ó, agora, num dia, para realmente você sair com esse conhecimento e colocar em prática, para você se transformar e impulsionar na sua carreira. É isso aí, Perto da mulheres. Praça do Japão, um ambiente bonito,
para você realmente se conectar, você ter todo o acesso necessário para você sair desse ciclo que te sabota, que te deixa parado. Às vezes o que te falta não é mais conhecimento, não é o que te falta mais esforço, mas não, é estratégias. Hoje na vida é estratégia, estratégia mental. Obrigada pela oportunidade, viu? E agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar nesse lugar, nessa ambiência tão poderosa. E o meu @ é Aldirene Narcisa. Isso aí, Eu falo Aldirene. que é a única. É fácil de encontrar. É isso aí. Aldirene Narcisa é com Z Narcisa. mesmo, né? Com S no final. É, Aldirene Ou Narcisa. com S. Ah, com S. E você, Muito menina? obrigada De por estar nada. aqui. Foi uma honra fazer parte desse movimento. Meu Instagram é @mazante, com 2 Zs de zebra, fotografia. Vai ser um prazer aí. ter vocês por lá e esperamos vocês no evento. É isso aí. Obrigada a todas pelo carinho, pela atenção e até amanhã. E uma boa semana a todas nós. Obrigada, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.